E aí, gente boa, tudo bem? Tudo bem com vocês? Estão se cuidando? Tudo bem com todos os seus familiares? Importante, continuem se cuidando, se alimentando bem, bebendo bastante líquido, isso é importante. Sistema nervoso concentrado, isso é outra coisa importante. Você tem que se manter forte com o sistema imunológico, mas tem que se manter ativo com o seu cérebro. Ficamos um tempo aí descansando, agora estamos voltando. Não foi do jeito que a gente queria descansar, eu sei, mas está um negócio ainda complicado, a gente tem que tomar cuidado, ainda está perigoso sim, por isso que nós estamos em casa, por isso que as aulas agora vão ser desse modo diferente. A gente já conversou, já postei alguns vídeos para a gente falar sobre isso, vou só falar de novo. Ontem eu estava lá ao vivo e teve gente que não estava lá me vendo, tem que prestar atenção nisso também. Tá? O ao vivo, ontem foi só um bate-papo, a gente estava ali conversando, começando a ver como é que funciona, mas nas próximas aulas eu gostaria de verdade que você entrasse, assistisse às aulas gravadas. Tá com dúvida? Quero fazer uma pergunta? As aulas ao vivo são para isso. Então, eu estou estudando a aula gravada. Surgiu uma dúvida? Anota. Na hora do ao vivo, você vai questionar essa dúvida. Na hora do ao vivo, eu vou pedir algumas atividades para fazer ali na hora. Vai ser legal também. Ah, mas eu vou estar com sono. Lembra? A sua parte você tem que tentar fazer também. Leva a sério, faz direitinho e o ano vai ser perfeito até a gente voltar para a classe, voltar à nossa vida normal. A gente não pode parar, não pode, tem que manter funcionando aqui e gravando. Até porque vocês estão no último ano, é um ano importante. Olha para mim aqui, ó. Essa é a nossa primeira mesmo aula gravada. 7/5, quinta-feira. Terceiro EM, primeira aula de revisão. O ano começou, a gente estava lá estudando os seres vivos, o comecinho deles. Aí teve essa parada, acredito que algumas pessoas aí talvez até nem estão lembrando direito o que a gente estava falando. Por isso que eu quero fazer essa revisãozinha com vocês. E se você tiver alguma dúvida, anota. Eu estou deixando o meu WhatsApp no Akadesk. Se você quiser falar comigo também, mandar mensagem, pode usar o Akadesk. Logo eu vou colocar um e-mail também, se quando for preciso fazer alguma atividade, me entregar por e-mail. Nós temos vários meios de comunicação, é só você acessar e conversar. Tudo bem? Vamos ver se você lembra aí. Pega o seu material, vai acompanhando. Se faltar alguma informação, anota aí que também é importante. Vamos lá, com calma? Olha aqui para mim. No comecinho do ano, a gente estava começando a estudar os invertebrados. Nós já vimos todos os outros seres nos anos anteriores. O terceiro ano começa com os invertebrados, depois vão vir os vertebrados, depois a gente começa a estudar só o nosso corpo. Para os invertebrados, lembra dessa parte, antes de eu falar do folheto germinativo, você vai lembrar de uma historinha, todo ser vivo tem que vir. Um espermatozoide, um óvulo, se junta, forma o óvulo, começa a sofrer aquele monte de multiplicações, lembra dos nomes? Mórula, blástula, gástrula. Ele forma uma bolinha e depois ele dá uma dobrada para dentro. É difícil, tem que usar a sua imaginação. Imagina a bolinha, ela vai afundando por dentro, forma um poro e uma dobra. Se você olhar no livro, tem isso aí. E se você lembrar do que eu falei, você vai estar lembrando. A bolinha, um monte de célula, foi dividindo, ela fica oca no meio, ela afunda e dobra. E aí ela vai formar ou não as cavidades. Aí quando ela acontece, essa dobra, formam os folhetos embrionários. O que é isso mesmo? Os folhetos são as camadas de cobertura externa e interna e que preenchem o corpo de quem tem. Eu tenho animais de dois tipos. Animais diblásticos. Mesmo que você não consiga ler direito lá, vai ouvindo eu falar, ó, diblásticos. 2. A ectoderme e a endoderme. A ectoderme é o tecido de revestimento externo desses animais. A endoderme, o tecido de revestimento interno, por dentro. As cavidades, quando ele tem cavidade ou não, é o tecido interno. Então, ó, dois tecidos. Ectoderme e endoderme. Animais triblásticos. 3 tecidos, 3 folhetos germinativos. Ectoderme igual ao outro, endoderme igual ao outro,
Só que agora surge um novo tecido, que é a mesoderme, que é um tecido intermediário entre a ectoderme do revestimento, entre a endoderme do revestimento interno. Eu tenho a mesoderme, que vai formar boa parte dos órgãos de animais um pouquinho mais complexos. Diblástico, triblástico. Os nominhos, você vai falar, para que uns nomes assim, né? Ectoderme, ecto de fora, endo de dentro. Mesoderme, do meio. Lembrou? Fácil, né? Lembra dessa outra parte, quando a gente falava da cavidade corporal? Eu tenho animais que são acelomados. Acelomados é quando não tem o celoma. Lembra o que é o celoma? O celoma é a cavidade interna que alguns animais têm. Alguns animais são... Pensa, se eu tirar todos os meus órgãos, eu vou ficar oco. Oco por dentro. Alguns animais são assim. Os órgãos estão dentro de uma cavidade. Essa cavidade é o celoma. Mas tem animais que não têm celoma. São os acelomados. Animais sem essa cavidade interna. Tem animais que são pseudocelomados. Acelomado e celomado. Um pseudocelomado, ele tem uma cavidade, mas não chega a ser uma cavidade igual a do celoma. É um espaço, já começa a se formar um espaço dentro do ser, mas ainda não é uma cavidade grande igual dos animais celomados. Lembrou? Então, só para voltar, hein? Acelomados não tem celoma. Pseudocelomados, parece um nome de tipo de falso. Falso não é bem falso. Ele tem uma cavidade, mas ainda não é uma cavidade completa. E o celomado, uma cavidade por dentro do corpo. Até aí tudo bem? Lembra? Não estou tendo alguma dúvida, não estou lembrando, quero perguntar para você. Vai anotando, marca num cantinho aí. Quando a gente se encontrar, você vai pegar seu material e vai falar assim: ô AC, você falou não sei o que aquela aula, queria perguntar. Ô AC, tá? Nós vamos estar para isso, as aulas ao vivo são para isso. Antes a gente ficava também vai servir para a gente conversar, igual a gente conversava em todas as aulas. Outros assuntos até, mas a gente vai ter uma aula só assim, pelo menos por enquanto. Essa aula, às quartas-feiras, vai ser a aula ao vivo para a gente conversar. Posso falar outro assunto? Pode, mas aproveita para tirar dúvida do que a gente está vendo. Essa parte ainda é de revisão, mas logo mais eu vou começar com a parte nova, que já começam a entrar os animais que a gente não tinha estudado ainda. Voltando aqui. Simetria de um animal. Simetria. Fica fácil para pensar primeiro no animal grande, depois pensar por dentro. Seria como eu consigo dividir esse animal e ele continua com partes semelhantes. Iguais não dá, semelhantes, simétricas. Tem dois tipos de simetria. A simetria radial. Eu tenho que pensar assim, imagina um animal arredondado. Se eu fizer um corte que passe bem pelo meio, dois lados dele vão ficar muito parecidos. Imaginou? Se eu fizer, eu vou pegar uma bola ali, peraí. Voltei. Imagina que essa bola é um animal. Se eu fizer um corte passando bem pelo meio, assim, eu vou ter dois lados muito semelhantes. Juntei e fiz um corte agora de assim. O primeiro foi de assim, voltou a bola, fiz um corte de assim. Tanto desse jeito como desse vão formar dois lados muito semelhantes, porque ela tem praticamente um corpo arredondado. Ela tá meio estragada, assim, mas ela é arredondada. Os animais também não são, só um pouquinho. Os animais também não são redondinhos, mas imagina uma caravela, um hidrozoário, aquela parte, uma medusa, esse é o melhor jeito para pensar. Uma medusa, aquela parte natante, ela é bem arredondada. Se eu fizer um corte nessa direção, fico com duas metades muito parecidas. Se eu fizer um corte dessa direção, fico com essas duas metades muito parecidas. Quando eu faço um corte que passa pelo eixo central e formam dois lados muito semelhantes, simetria radial.
Entendeu? Entendi. Simetria bilateral. Essa forma, dois lados, é mais fácil pensar no corpo humano. Se eu fizer um corte passando nesse sentido, eu vou ter dois pedaços de AC bem semelhantes. Mas se eu fizer um corte passando de assim por cima, eu vou ter um AC que é só a parte da frente e um AC que é só a parte de trás. Já não vai mais ficar semelhante. Diferente do radial. O radial eu podia fazer os cortes em vários sentidos e eu sempre ia ter dois lados muito semelhantes. Aqui eu tenho um corte só. Se eu cortar assim, eu fico com dois lados semelhantes. Se eu cortar no meio, eu já não tenho dois lados nem um pouco semelhantes. Se eu cortar por cima, eu vou ter a frente e as costas, também não é mais nada semelhante. Então, simetria bilateral é quando eu tenho só um corte formando dois lados semelhantes, passando por um eixo. Pensando na gente, tem um nome legal, antero-posterior, de cima para baixo ou da frente para trás. É um tipo de corte. Então são dois tipos, o animal radial, simetria radial, o animal com simetria bilateral. E quando eu falo de sistema digestório, o sistema digestório pode ser incompleto ou completo. E se você lembra bem, sistema digestório incompleto é o indivíduo que tem, o animalzinho que tem boca, alguns órgãos do sistema, mas ele não tem o ânus. Então ele tem uma cavidade só. O alimento entra pela boca, vai passar pelo processo de digestão, vai produzir os nutrientes, vai liberar os nutrientes para o corpinho dele e vai sair o que sobrou, o que não presta mais para o corpo, pelo mesmo poro de entrada. Boca e ânus no mesmo lugar. Sistema digestório incompleto. O sistema digestório completo, não. O sistema digestório completo ele tem a boca, toda a passagem pelo sistema, o sistema digestório inteiro, até a saída por um outro poro, que é o ânus. O alimento entra, passa pelo sistema digestório, sai a parte que não presta mais, a parte que já foi retirado todos os nutrientes que eram necessários, numa digestão bem feita, e vai sair a parte que seu corpo não quer mais. Fácil, né? Lembrou? Simples. Eu escrevi aqui, deixa eu só ver se está cabendo. Está cabendo fácil. A reprodução nas espécies. Tem espécies que são dioicas, tem espécies que são monoicas. Você vai falar, nossa, esse nome você não falei, eu tenho certeza que eu falei lá. Você pode não estar lembrando, ou na hora lá não prestou muita atenção. Fácil. Dioica. Se eu for pensar pelo nome, talvez até complique. Duas casas. Mas pensa num negócio simples. Esses indivíduos são os indivíduos de sexos separados. Toda vez que falo em espécies dioicas, eu tenho um indivíduo macho, eu tenho um indivíduo fêmea. Dioica, dois de sexos separados. A fêmea e o macho. Quando eu tenho espécies monoicas, mono, uma, oica é de casa, uma casa, tudo junto no mesmo lugar, essa é a ideia. Monoica, indivíduos que são o que a gente fala mais normal, assim, você já deve ter ouvido mais, o hermafrodita. Hermafrodita é um indivíduo, o mesmo indivíduo é macho e fêmea. Ele tem dentro dele os dois órgãos do sistema reprodutor, o masculino, o feminino. Só tem uma coisinha para lembrar. Existe o monóico ou o hermafrodita absoluto, existe o relativo absoluto. Ele é macho e fêmea no mesmo corpo e ele consegue se autofecundar. Ele consegue passar o espermatozoide dele para ele mesmo, ou para ela mesmo, para o hermafrodita, e o espermatozoide vai fecundar o óvulo desse indivíduo mesmo. Então ele se autofecunda. Alguns animais são assim, conseguem se autofecundar. Hermafrodita absoluto, ou espécie monóica absoluta. Existe a espécie monóica relativa, ou hermafrodita relativo. O hermafrodita absoluto se autofecunda. O relativo, ele também é macho e fêmea, mas ele não consegue
se autofecundar. Ele vai precisar de um outro indivíduo para fazer a fecundação. E aí, sempre, na maioria dos casos, a fecundação é cruzada. Lembra dessa historinha? É a historinha do anelídeo da minhoca, que é o mais fácil de lembrar. Minhoca macho e fêmea, minhoca macho e fêmea. Só que ela tem os dois poros muito próximos. Não é assim naturalmente, mas é só para ficar fácil de lembrar. Como é próximo, ela não consegue sozinha se autofecundar. Então lembra, as minhocas vêm ao contrário e uma minhoca fecunda a outra. As duas vão engravidar. Uma minhoca consegue, com o poro masculino dela, encostar no poro feminino da outra minhoca. Já que ela não consegue se autofecundar, ela faz uma fecundação cruzada. Lembrou? Vamos só voltar um pouquinho? Dioica, sexos separados. Só para não confundir, tá? Porque esse nominho fica aparecendo depois, quando a gente está estudando os animais, e aí a pessoa fica tentando lembrar de novo o que é. Então, ó, espécies dioicas, macho e fêmea, corpos separados. Espécie monoica, hermafrodita. O indivíduo é macho e fêmea ao mesmo tempo. No corpo dele, ele tem os órgãos reprodutores masculinos e femininos. O hermafrodita absoluto consegue se autofecundar. Ele mesmo passa o espermatozoide para dentro dele, do sistema reprodutor feminino dele mesmo. Ele fecunda o óvulo que ele também produz. Hermafrodita relativo, apesar de ser macho e fêmea, ele não consegue se autofecundar. Ele precisa de um outro indivíduo para fazer a fecundação. E na hora que eles fazem a fecundação, um acaba fecundando o outro, por isso fecundação cruzada. Tranquilo? Lembra, dúvida, vai anotando. Nós temos os períodos para conversar, nós temos o WhatsApp se você quiser mandar alguma pergunta, algum questionamento, qualquer dúvida. Para terminar, fecundação. Já que vimos macho e fêmea, mesmo o hermafrodita também fecunda, a fecundação pode ser interna ou externa. Essa é a mais legal. Fecundação interna, quando o espermatozoide entra na fêmea, no corpo da fêmea, encontra o óvulo dentro da fêmea e o espermatozoide se funda ao óvulo fecundando. Fecundação dentro do corpo da fêmea, fecundação interna. Mas tem alguns seres vivos que o espermatozoide encontra o óvulo fora do corpo da fêmea. O espermatozoide é lançado no ambiente, o óvulo é lançado no ambiente e no ambiente ocorre o encontro. A fecundação é externa. A interna é muito mais garantido porque tem o corpo da fêmea protegendo desde a entrada do espermatozoide até a fecundação. A externa, como está no ambiente, tem muitos fatores que podem afetar essa fecundação. A morte do espermatozoide, a morte do óvulo, tanto é que tem uma diferença enorme na produção das células dos gametas, dos espermatozoides e dos óvulos. Quando a fecundação é interna, não precisa se produzir muitos óvulos, porque a chance deles serem fecundados é maior. Quando a fecundação é externa no meio ambiente, a fêmea produz uma quantidade de óvulos bem maior, porque ela vai lançar esses óvulos no ambiente e ela vai ter que esperar que no ambiente ocorra o encontro com os espermatozoides, que também são produzidos em grande quantidade quando a fecundação é externa nos animais que têm esse tipo de fecundação. Imagina num lago, liberou ali, na água vai ter que se encontrar o espermatozoide e o óvulo. Então tem que ter uma quantidade bem grande para pelo menos um só, pelo menos, conseguir ocorrer a fecundação. Fecundação interna dentro da fêmea, externa fora do corpo da fêmea, a fecundação ocorre no ambiente. E o desenvolvimento, depois que conseguiu fecundar, vai ter o desenvolvimento desse filhote. Nós estamos estudando os invertebrados. Essas características servem para vários seres, mas essa parte aqui vai ficar muito mais ligada aos invertebrados, porque eu vou usar um termo que você vai falar assim, isso eu acho que não sei, hein? Olha lá, desenvolvimento direto
desenvolvimento indireto. O desenvolvimento direto ocorreu a fecundação, formou o óvulo, a maioria desses invertebrados, a maioria, vai acabar formando um ovo. E quando do ovo sai um indivíduo já pronto e muito parecido com os pais, é um desenvolvimento direto. Ele não tem muitas transformações, ele só vai crescer. Então, o desenvolvimento direto, o indivíduo sai do ovo já pronto, só precisa crescer, mas ele já tem as características iguais, muito semelhantes à da espécie dele. Ou para ficar melhor assim para você pensar, características muito parecidas com os pais dele. O desenvolvimento indireto, quando abre o ovo, não sai um indivíduo já parecido com o pai, com a mãe. Sai, na maior parte das vezes, uma larva. Essa estrutura vai passar por uns processos de transformação, metamorfose, que vai dar origem depois ao indivíduo completo, ou idêntico ao pai ou à mãe. Então, lembra porque esse aqui é um pouquinho mais complicadinho, sim. Desenvolvimento direto já nasce muito parecido, só é pequeno. Ele só vai crescer, vai ter alguma modificação no crescimento, e vai ficar, mas ele já é muito semelhante aos pais. Desenvolvimento indireto. Do ovo sai uma larva, essa larva vai passar por processos de transformação até chegar ao indivíduo que é parecido com os pais que fizeram a fecundação. Tranquilo? Não é difícil. Lembra, isso é uma revisão. Nós vamos lembrar disso na próxima aula. Eu ainda vou falar dos animais que nós já estudamos, colocando um ponto rápido de cada um, e logo vamos começar a estudar a parte nova do nosso material. Falando em material, vai atrás do material, vai procurando, meu material, eu não lembro onde eu pus. Para mim, esse começo é para isso, para você começar a se organizar novamente, para a gente começar a levar bem a sério a nossa ideia. Tudo bem? Você tem o livro, você tem o caderno, você tem naquele conjunto o livro de atividades. Tenta fazer as atividades, porque é lá que vão surgir algumas dúvidas. Você vai chegar e vai me perguntar. Tem um livrinho de revisão, também dá para você olhar ele, ajuda bastante o livrinho de revisão. Aí você fala, perdi tudo isso. Então vai levando a sério essa parte, que é com essa parte que nós vamos conseguir chegar até o final do ano. Mas apesar que aí nós vamos estar lá de volta já. Isso aqui eu acredito que seja por mais um tempinho e logo estaremos todos juntos. Espero que a parte do fisiologia humana, quando a gente começar a estudar o corpo humano e os órgãos dos sistemas, nós já estejamos juntos lá na escola. Ou se não, a gente vai ficar treinando aqui assim e vai acabar ficando tão legal que você vai querer ter só aula desse jeito. Vai não, nem eu. Tá bom? Fiquem em paz. Volto a falar, hein? Anotem. Qualquer dúvida, nós vamos ter os períodos para tirar dúvida. Quer perguntar antes? Tem também, eu deixo você me perguntar. Vou responder na hora? Não sei, tá? A pergunta você pode fazer, a resposta eu vou. Mas o que eu te respondo, eu te respondo. Tudo bem? Fique em paz. Aula que vem tem mais.